Tô vendo aqui todo mundo está respondendo. Então, a gente está gravando a aula agora, tá? Nossa aula agora começou a ser gravada. E eu vou repetir o que eu falei. Entre hoje e amanhã, eu vou abrir a avaliação de vocês. Essa avaliação vai ter uma única chance de ser feita e ela vai ter um tempo pré-determinado. Só acessem, só iniciem a avaliação quando vocês tiverem certeza absoluta que vocês conseguem terminar. Eu não vou reabrir essa avaliação depois porque a internet caiu, a energia acabou, o cachorro mordeu o fio, o papagaio do vizinho voou na antena e desligou a internet. Não vai adiantar nada depois. Só façam quando vocês tiverem certeza disso. Tá? Tá gravado, tá registrado. Vocês estão avisados. Beleza? Da semana passada, do conteúdo que a gente vem trabalhando na quinzena, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Nada? Podemos começar a conteúdo novo? Então, vamos lá. Vamos seguir a mesma dinâmica, né, da aula da semana passada. Se tiverem alguma dúvida, é só me chamar, é só avisar. Eu vou desligar a minha webcam, vou deixar o meu microfone no mudo, para não pesar aqui, porque a minha internet nela grandes coisas, e a gente começa. Pau no burro, hein? Qualquer dúvida, é só me chamar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu povo. Eu fico bonito de barba, né? Continuidade a Brasil Colônia. Vamos falar um pouquinho agora sobre União Ibérica e as invasões holandesas, as invasões dos batavos no Nordeste brasileiro. Só lembrando que os holandeses estiveram no Brasil em dois momentos. No primeiro momento, eles invadem a região do Rio de Janeiro, ainda no início do século XVI, e início não, né? No início do período colonial aí. E depois eles retornam ao Brasil no século XVII. Primeira invasão no Rio de Janeiro, por volta de 1550 alguma coisa, foi uma tentativa de fundar uma colônia de povoamento. A segunda invasão, já no Nordeste, na região açucareira, foi uma tentativa de criar uma colônia de exploração, tal qual Portugal já fazia com o Brasil naquele momento histórico. Então, meninos, olha só, atenção para essa informação. Você tem dois momentos. Num primeiro momento, é uma tentativa de criar uma colônia de povoamento mesmo, nos padrões, por exemplo, dos Estados Unidos. Os holandeses querem vir para cá, cultuar sua religião, sua fé. Então, seria uma típica colônia de povoamento. Em um segundo momento, eles são expulsos, né? Eles são expulsos da primeira vez. E nesse segundo momento, quando eles voltam, eles já voltam com o objetivo de explorar, de pegar o que a gente tem de mais valioso naquele momento. E o que era? O açúcar. Falar de Brasil holandês e invasões holandesas, primeiro a gente vai falar de União Ibérica. O que foi a União Ibérica? A União das Coroas Ibéricas. Foi a união das coroas da Espanha e de Portugal. Foi um momento histórico em que Portugal passa a ser governado pelo rei da Espanha. Então você tem a união das coroas. Um único rei, Filipe II da Espanha, que também passa a governar Portugal, como Filipe I. A União Ibérica ela vai durar de 1580 a 1640. Ela tem uma duração de 60 anos. Por que acontece a União Ibérica? O que leva Portugal a ser governada pelo rei da Espanha? Vamos entender isso daí. Portugal, até 1578, era governado pelo rei Dom Sebastião. Dom Sebastião, ele subiu ao trono muito novo. Dom Sebastião, ele ascende ao trono muito novo. Ele era sobrinho, ele era filho de um príncipe português, ele era sobrinho do rei Dom João III.
que não tinha herdeiros. Então, Dom Sebastião se tornou rei porque o tio dele, que era o rei, Dom João, não tinha herdeiros. Gente, muita atenção nisso daí, porque é um pouco confusa essa crise sucessória. Só que vocês não têm que ficar decorando esse monte de informaçãozinha que eu falo no vídeo, tá? Vocês não têm que ficar decorando esse monte de informaçãozinha que eu falo no vídeo. Ah, quem é Dom Sebastião, Dom Henrique, neto de quem, bisneto de quem? Vocês não têm que ficar decorando isso. Vocês têm apenas que entender que o trono português, vou resumir, o trono português vai ficar vago, o trono português vai ficar vago, tá legal? Não vai ter um herdeiro legítimo ali em Portugal, e o herdeiro legítimo que tinha direito ao trono era já o rei da Espanha. Ele já era rei da Espanha, que era o Filipe. Então ele vai reivindicar seu direito à hereditariedade e vai reivindicar o trono de Portugal. Ele vai conseguir, com a força, com o exército, com dinheiro, enfim. Mas ele vai virar rei da Espanha, Filipe I da Espanha, perdão, Filipe II da Espanha, e em Portugal ele vai ser o Filipe I. Então, na Espanha, ele governa de acordo com as leis e com o que manda a Espanha, e em Portugal ele governa de acordo com as leis e o que manda em Portugal. É como a rainha da Inglaterra, que é rainha da Inglaterra, do País de Gales, da Escócia, da Irlanda, tá? Só que ela era a rainha da Austrália, do Canadá, né? Só que em cada estado desse seguiam as leis daquele estado. Ela era apenas a chefe do Poder Executivo, tá bom? Beleza? Vamos seguir. Se tiver alguma dúvida depois, vocês me perguntam. Dom Sebastião governa até 1578, quando, durante uma batalha em um movimento cruzadista, tentando derrotar os muçulmanos no Marrocos, na chamada Batalha de Alsáce-Quibir, Dom Sebastião ele desaparece durante a batalha, é dado como morto, e por ser muito jovem, 24 a 26 anos de idade, ele ainda não tinha herdeiros. Para quem vai o trono agora? Para o tio-avô dele. O tio-avô dele era um clérigo chamado Dom Henrique. Dom Henrique, quando ele assume o trono, ele já tinha 78 anos. Já era bastante idoso. E ele vai acabar morrendo em 1580, com 80 anos de idade. Também sem um sucessor. Aí vem um problema. O trono passa a ser disputado por três. Ele passa a ser disputado por 3 netos do pai de Dom João. Ok? Que era Dom Manuel. 3 netos de Dom Manuel, que era pai de Dom João e pai de... Como é que era, gente? O nome do homem? João Manuel. Então, olha só. Vamos lá, recapitulando. Morre Dom Henrique e o trono passa a ser disputado por 3 netos de Dom Manuel, que era pai de Dom João, que quando morreu não tinha herdeiro, assumiu Dom Sebastião, que era filho do príncipe João Manuel, que também era filho de Dom João. É uma confusão danada. Dom Manuel, pai de Dom João, morreu sem herdeiro. Assumiu Dom Sebastião, que era filho do irmão de Dom João, João Manuel. Tá vendo? São esses detalhezinhos, vocês não têm que decorar. Ah, por que você está falando então? Eu estou falando para tentar mostrar para vocês que eu sei o conteúdo, eu estou tentando falar para mostrar para você, para aparecer, dizer que eu sou inteligente, mas vocês não têm que decorar isso daí, tá legal? Vocês vão ter que saber só o final dessa história toda aí, beleza? Que eu sou inteligente, bonito, todo mundo já sabe, mas eu tento mostrar isso no vídeo, tá? João e João Manuel eram filhos de Dom Manuel. Ok? Quando
Dom Henrique morre, os netos, sobrinhos de Dom João, netos de Dom Manuel, entram numa disputa, e dois se destacam. De um lado, Dom Antônio, o prior do Crato, era neto e sobrinho, neto de Dom Manuel, sobrinho de Dom João. Prior Do outro lado, primeiro, Filipe tá? II, casado com a filha de Dom João, filho de Dom Manuel. Então você tem Antônio, neto do antigo rei Dom Manuel. Filipe, casado com a neta do antigo rei Dom Manuel. Os dois passam a disputar o trono português. No frigir dos ovos, no final das contas, o Dom Antônio é derrotado pelo rei da Espanha, Filipe II. Então, olha aqui, observem isso. Filipe II já era rei da Espanha, era casado com a neta de Dom Manuel, que era pai de Dom João, o pai de João Manuel, o pai de João Manuel. João Manuel era o pai de Dom Sebastião. Tá entendendo a escadinha? Tá? Então, qualquer coisa, volta o vídeo aí e presta atenção. Filipe II, casado com a neta de Dom Manuel, ele era rei da Espanha, se casou com a sobrinha do rei de Portugal, com a neta de Dom Manuel, e ele reivindica o trono de Portugal, dizendo que era um direito dele. Com o apoio da nobreza portuguesa, comprando esse apoio, com a força do exército espanhol, ele invade Portugal e assume o trono português. Ele impõe um governo conjunto de Portugal e Espanha. A partir desse momento, você passa a ter Filipe II, que era o rei da Espanha, e em Portugal ele foi coroado como Filipe I, rei de Portugal. Era a mesma pessoa. Rodrigo II, rei da Espanha. Na Espanha eu era o Rodrigo II. Em Portugal eu era o Rodrigo I. Bonito do mesmo era um jeito. único rei para dois países. Era bonito do mesmo jeito. Na Espanha ele governava com as leis espanholas. Em Portugal ele governava com as leis portuguesas. Só que com um pequeno detalhe. Todas as possessões de Portugal, tudo que pertencia a Portugal, agora era governado pelo mesmo cara. Gente, eu tô vendo vocês, tentei montar uma árvore genealógica na minha cabeça. Quer tentar montar uma árvore genealógica? Volta depois dessa aula, ou pega essa aula lá no Moodle e vai pausando e vai construindo. Aí você vai conseguir, tá? É necessário decorar e saber isso daí? Não, não é. Eu tô igual a Nazaré confusa. Gente, é o que eu disse. Ali eu falo porque é minha obrigação de falar, eu estudei para isso, eu me formei para isso, né? Mas vocês não vão precisar dessas informações aí para o futuro. Vocês vão precisar, sim, a partir de agora, do Filipe I e Filipe II. Tá? Eu só queria a autoestima do Rodrigo. Gente, mas eu sou lindo, olha bem, sem barba. É porque eu não posso mostrar meu corpo atlético agora, né? Que eu tô sarado. Minhas tatuagens, fiz tatuagens novas aí, ó, símbolo de história. A outra eu não posso mostrar porque é aqui na costela e tal, mas enfim. O que é shape? Não sei o que é shape. Camilo, o que é shape? Então vocês vão ter que saber de Felipe agora. Pensa no Felipe para frente. Shape é corpo? Pois é, eu tô igual o canário depois da gripe. Pena que é flamenguista. Eu sou bonito e lindo de qualquer jeito, flamenguista não. Vamos seguir? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta até aqui? As minhas medalhas, ó. Só medalha, gente. É só medalha de ciclismo. Ó. Só medalha, só medalha. Tô Mariol. E vou sair no programa Em Movimento, final do mês, início de setembro. Eu vou sair. Eu dei uma entrevista ontem para o programa Em Movimento, viu? Tô podendo. Sobre bike, sobre MTB. Ó, seguimos, hein? Cara que governava a Espanha e que era grande concorrente portuguesa. Beleza? Na Espanha ele governava com as leis espanholas. Eu voltei para vocês entenderem. Em Portugal ele governava com as leis portuguesas. Só que com um pequeno detalhe. Todas as possessões de Portugal, tudo que pertencia a Portugal, agora era governado pelo mesmo cara que governava a Espanha e que era grande
concorrente portuguesa nesse período colonial que a gente tem. Era governado pelo mesmo cara da né? Espanha, mas não Era pertencia à Espanha. Da União Ibérica em 1580. Continuava pertencendo a Portugal, tá? Observem no mapa. Tudo que vocês estão vendo em amarelinho aí, tudo que vocês estão vendo em amarelinho aí, passa a ser governado pelo mesmo cara. Ó, se você fosse ver, Portugal só tinha direito a isso aqui, ó. Só que agora quem governa Portugal é o mesmo cara que governa a Espanha, então isso tudo aqui passa a ser possessão do Filipe II. Toda essa área aqui era território de colonização e ocupação portuguesa, passa a ser governado pela Espanha, e assim sucessivamente. Então a União Ibérica vai transformar a Espanha no maior império em tamanho, em área territorial do planeta Terra, a partir da União Ibérica em 1580. Para tentar dar uma arrumada na casa, não deixar tudo muito bagunçado, foi feito um acordo entre a nobreza portuguesa e Filipe, rei da Espanha e agora rei de Portugal. Portugal manteria a mesma estrutura administrativa. Então, as leis de Portugal seriam mantidas mesmas. Filipe governaria Portugal com as leis de Portugal. E todas as prerrogativas, o monopólio nas colônias portuguesas iam ser mantidos para os portugueses. Ok? Portanto, aqui no Brasil, basicamente, você não tem alteração. Se Filipe era o rei da Espanha, ele também era agora o rei de Portugal. E o Brasil é uma colônia portuguesa. Então não vai mudar muita coisa aqui, a estrutura vai ser mantida a mesma. Desculpem, a estrutura vai ser mantida a mesma. Só que mesmo com essa estrutura sendo mantida a mesma, como agora você está tudo na mesma panela, e Portugal e Espanha, colônia portuguesa para colônia espanhola, uma das coisas que vai mudar é que o Tratado de Tordesilhas agora, que já era desobedecido antes da União Ibérica, agora vai ser desobedecido de vez. Ele vai praticamente deixar de existir. E aí o momento em que muitos colonos portugueses começam a ocupar terras que eram áreas espanholas, que a gente vai falar depois que o Tratado de Madrid vai arrumar essa bagunça criada pela invasão para além do Tratado de Tordesilhas. Show! A Espanha ficava muito poderosa, a Espanha agora passava a ter um vasto império territorial. Só que um detalhe, todos os inimigos que Portugal tinha se tornam inimigos da Espanha também, e o oposto. Todos os inimigos espanhóis se tornam também inimigos de Portugal. Foi uma via de mão dupla. E muitos, inclusive, passam a invadir o Brasil em represália contra a Espanha, contra o governo espanhol. E dentre eles, o principal inimigo da Espanha vão ser os holandeses. Os holandeses eram colônia, a Holanda era uma colônia espanhola, era um protetorado espanhol, pertencia ao rei da Espanha. E por volta de meados do século XVI, 1548, os holandeses iniciam um movimento de separação da Espanha, de independência. E essa independência holandesa ela vai ser declarada por volta de 1580. Então, olhem bem, no mesmo momento que a Espanha se une a Portugal, a Holanda se declara independente da Espanha. E a Espanha não vai aceitar isso. Vocês entenderam isso? Que a Holanda ela era um protetorado, ela era como o Brasil ficou sendo para a Espanha. A Holanda ela era governada pela Espanha, porque o rei da Holanda também era o rei espanhol. Só que aí, a partir de 1580, a Holanda literalmente vira e fala, não, nós vamos lutar pela nossa independência, não aceitamos mais essa situação. E aí eles iniciam, então, a sua luta pela independência contra a Espanha, né? E a Holanda, obviamente, vai se tornar uma inimiga espanhola. E vai acabar sobrando para quem? Para o Brasil e para Portugal. Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos lá. Eu vou... Entendido? Beleza. Ó, vocês vão ter agora um tempinho. Escrevam aí a palavra presente. Lista de chamada. Presente. Escrevam. Presente. Isso. Vai escrevendo. Vai escrevendo. Vai escrevendo. Daqui a pouco vai acabar o tempo, hein?
Vou encerrar a chamada, hein? Vai ficar gente de fora. Manda mensagem aí, tem nem que não respondeu não, hein? Vou encerrar a chamada, hein? Posso encerrar? Posso encerrar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Encerrada a chamada da turma de vocês. Continuando a nossa aula, então. A Espanha não permite essa separação. Então, a Espanha vai entrar em guerra contra os holandeses. Só que aí nós vamos ter um problema. Os holandeses eram parceiros comerciais de Portugal. Só que agora esses mesmos holandeses que são parceiros comerciais de Portugal são inimigos da Espanha. E aí o que a Espanha vai fazer em represália contra os holandeses? Vai tentar impedir os holandeses de fazer comércio com qualquer território que a Espanha controle, entre eles o Brasil. Então, a Espanha vai literalmente proibir que a Holanda comercialize o açúcar do Brasil. Isso vai atingir diretamente tanto os produtores brasileiros quanto a própria economia holandesa. Haja vista que o açúcar era um dos produtos mais valorizados, mais importantes da época. O que os holandeses vão fazer? Os holandeses, para tentar romper esse bloqueio espanhol ao comércio de açúcar, eles vão planejar invasões. Primeiro, eles tentam o viés democrático, diplomático. Por exemplo, existia um período conhecido como Trégua dos 12 anos. A Trégua dos 12 anos durou de 1609 a 1621. Durante esse período conhecido como a Trégua dos 12 anos, a Espanha e a Holanda, eles assinam uma espécie de um armistício, aonde a Espanha autoriza os holandeses a comercializar com o Brasil. Só que em 1621, esse armistício acaba, essa trégua acaba, e aí a Holanda volta a ser proibida de comercializar com o Brasil. Resultado disso, o que os holandeses vão fazer? O governo holandês vai criar uma companhia de comércio, conhecida como Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. É isso mesmo, Índias. A América, para eles, nesse momento, era conhecido como as Índias Ocidentais. E a Índia, a China, eram as Índias Orientais. Eles ainda não falavam em América. Eram Índias Ocidentais. Então, atenção a isso, tá, pessoas? Índias Ocidentais é o continente americano. Tanto se tratando de Brasil ou Estados Unidos, Índias Ocidentais é o continente americano. Índias Orientais, a Índia, a China, etc. e tal, tá? Atenção para isso daí. Essa companhia de comércio, criada na Holanda, ela vai receber o apoio do governo holandês, o monopólio da exploração do Brasil, se ela conseguisse conquistar o Brasil, proteção militar do governo holandês, só que essa companhia de comércio ia ter que investir grana aqui dentro do Brasil para conseguir produzir esse açúcar. De 1621 a 1624, a companhia de comércio holandesa, ela organiza uma invasão ao Brasil. Em 1624, eles atacam o Brasil, vão invadir o Brasil, né? E o local desse ataque vai ser a Bahia. Eles vão direto na capital. Eles vão invadir Salvador. Em 2 dias, eles chegam, atacam e conquistam Salvador. O governador até foi feito prisioneiro, só que a população e o corpo administrativo foge da cidade e cria uma barreira de resistência ao redor da cidade. Os holandeses conquistaram a cidade, mas não conseguiam ir para o interior. Com o passar do tempo, o que acontece? Eles começaram a sentir o cerco, faltando alimentos, faltando víveres, eles não tinham como avançar para o interior do território. Tá, ok? E aí, Portugal e Espanha formam uma força
conjunta conhecida como Jornada dos Vassalos. A Jornada dos Vassalos foi uma esquadra com 52 navios, o maior número de navios a atravessar o Atlântico até o momento em questão. Nunca na história uma quantidade como essa de navios havia atravessado o Atlântico, né? Ficou conhecido como Jornada dos Vassalos. Pensa em vassalos aí, meninos, como no período da Idade Média, né? Do período feudal. Vassalos são aqueles submissos ao rei, são os súditos do rei. Tá? Por isso o nome Jornada dos Vassalos e tal. O objetivo deles, expulsar os holandeses de Salvador. Expulsar os holandeses de Salvador. Eles chegam, então, expulsam os holandeses de Salvador. Os holandeses são expulsos, fogem para a Holanda. No caminho encontram navios espanhóis carregados com ouro e prata. Vão atacar esses navios, vão saquear esses navios, voltam para a Holanda e usam os recursos desse saque, desse butim, usam esses recursos para organizar, para planejar uma nova invasão ao Brasil. Essa nova invasão ao Brasil ela vai acontecer em 1630. Só que dessa vez eles não vão invadir Salvador. Eles não vão invadir Salvador. Eles vão optar por invadir um território que ainda era uma capitania hereditária. Eles vão optar por invadir Pernambuco. Então eles vão atacar Recife, vão atacar Olinda. A esquadra que eles trazem possui mais de 70 navios. Com mais de 70 navios, eles vão desembarcar no litoral nordestino e rapidamente vão conquistar toda a faixa litorânea, né? E ao longo dos anos seguintes, eles vão conquistar também as áreas do interior do território nordestino. Até a primeira tinha Fortaleza, 52, essa aí já tinha mais de 70, eles vão tá conquistar. vendo? A maior frota, aí ultrapassa. Passar a partir desse momento, então, a assumir o controle da maior potência mundial de produção de açúcar, que era o Brasil. Você tinha início, então, efetivamente, da participação holandesa na colonização e produção açucareira aqui no Brasil. Eles vão ficar no Brasil de 1630 até 1654. Até 1654. Eu queria chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhezinho aí. Presta atenção. Um pequeno detalhezinho aí. A União Ibérica durou de 1580 a 1640. Tá ok? A 1640. Os holandeses são expulsos em 1654. Os holandeses são expulsos em 1654. Tá bem? Beleza? Vocês vão entender por que eu estou fazendo essa observação. Durante o governo holandês aqui, destaca-se o governador enviado por eles, o Maurício de Nassau, Conde Maurício de Nassau. Conde Maurício de Nassau, ele governou o Brasil holandês até 1644. Ele fez um monte de coisas aqui. Os holandeses chegaram e a primeira coisa que eles fizeram, eles deixaram bem claro para todo mundo, olha, a gente não quer a terra, a gente não quer tomar a terra de vocês, senhores de engenho, a gente só quer o açúcar. Vocês vão poder continuar produzindo o açúcar de vocês, as terras vão ser de vocês, vocês vão continuar tendo seus privilégios, vocês vão continuar tendo poder. A única coisa que vocês vão fazer agora, em vez de vender o açúcar de vocês para Portugal, vocês vão vender para a gente, para a Holanda. Além disso, os holandeses vão investir na modernização do Nordeste, na modernização das cidades, construindo praças, chafarizes, museus, escolas, pontes. Vão incentivar a vinda de missões artísticas para o Brasil, o embelezamento das cidades. Além disso, eles vão financiar os senhores de engenho, eles vão emprestar dinheiro com prazos longos para pagar, uma carência muito longa para pagar.
Vão dar liberdade de culto, porque os holandeses eram protestantes. Então, o medo que os colonos brasileiros tinham era esse, né? Como os holandeses são protestantes, eles vão querer que a gente também vire protestante. Não, vocês vão ter liberdade de culto. Não é à toa que se você chegar lá em Olinda, a primeira sinagoga brasileira está lá em Olinda, que foi no período holandês. Tá lá. Os judeus tinham liberdade de culto. Então, meninos, isso é importante ressaltar, tá? É vocês entenderem que os holandeses, eles vêm para o Brasil e eles deixam muito claro para os latifundiários: nós não queremos suas terras, nós não queremos os seus engenhos, nós queremos o fruto do que vocês produzem, vocês agora passam a vender para a gente. Isso fique muito claro, tá legal? Até a questão religiosa, eles vão dar liberdade de culto. Então, se vocês são católicos, nós somos protestantes. Judeu pode seguir o judaísmo, não tem problema nenhum. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo? Vamos seguir então. A produção vai ser muito grande, o desenvolvimento vai ser significativo. No entanto, em 1640, Portugal vai iniciar uma guerra contra a Espanha para conseguir sua separação. Só que Portugal estava quebrada, estava falida. E sabe quem vai financiar, patrocinar e ajudar os portugueses a se libertarem da Espanha? Presta atenção nisso, hein? Portugal vai receber o apoio da Holanda contra os espanhóis. É contraditório. Os portugueses vão receber apoio dos holandeses para se separar da Espanha. Rodrigo, como é que os holandeses vão ajudar Portugal se os holandeses tinham invadido o Brasil, que era de Portugal? Inimigo Sim, do meu inimigo. Portugal, eu te ajudo a se separar da Espanha. Só que eu quero que você me dê permissão, autorização. Vamos assinar uma trégua de que durante um período de 10 anos você não vai contestar o meu domínio sobre o Brasil. Durante 10 anos, 1640. Então, de 1640 até 1650, em teoria, os holandeses teriam meio que uma autorização para continuar explorando o território brasileiro. Os holandeses apoiam Portugal, Portugal se separa da Espanha, é o fim da União Ibérica, mas os holandeses continuaram aqui. Oficialmente, Portugal não podia fazer nada para expulsar os holandeses, mas por baixo dos panos, as coisas começaram a mudar. Por que a mudança? Primeiro, os financiamentos, os empréstimos aos senhores de engenho brasileiros começaram a vencer. Nassau, ele era bastante tolerante, ele achava que se ele começasse a cobrar e tomasse as propriedades, ele ia despertar o ódio dos colonos brasileiros. Tanto é que a Companhia de Comércio acaba demitindo Maurício de Nassau, porque ele era tolerante, porque ele era muito popular, porque eles tinham medo que ele acabasse querendo proclamar a independência do Nordeste brasileiro e se tornasse rei holandês aqui no Brasil. Isso é um monte de coisa que, se vocês quiserem, pode perguntar que eu vou explicar. O novo governante, o que ele começa a fazer? Ele começa a cobrar as dívidas e começa a confiscar as terras de quem não podia pagar. E aí, nego velho, quando mexe com dinheiro, tchau, o amor e a amizade acabam. Em 1642, as primeiras revoltas contra a dominação holandesa começam a acontecer no Maranhão. Elas começam em 1642. Meninos, atenção para isso. Quem tinha assinado um acordo permitindo a manutenção da exploração da Holanda aqui no Brasil foi o governo de Portugal. Os colonos não têm nada a ver com essa história. Quando o governo holandês começa a cobrar essas dívidas, esses colonos é que vão se rebelar contra a Holanda. O governo português, que fique claro, vai ficar em cima do muro. Muitos historiadores alegam que eles ajudavam por baixo dos panos, mas oficialmente o governo português dizia o seguinte: olha, o território, quem está controlando são vocês. Então, eu, Portugal, não posso fazer nada, porque é um território, a priori, é um protetorado holandês.
Então, eu, governo de Portugal, não posso fazer nada. Quem tem que fazer alguma coisa são vocês, holandeses. Então, que isso fique claro. E a partir de que momento que os brasileiros começam a se rebelar? Quando os holandeses começam a cobrar suas dívidas e eles não têm como pagar, para variar. Né? Que mesmo o açúcar sendo um produto extremamente lucrativo, muitos latifundiários enfiavam os pés pelas mãos. Tá? Ficou claro isso para vocês? Indireta, né? O que é essa indireta aí? Não entendi. O que é, Ana Carla, indireta? Não, é que você tinha comentado que o governo ele falava, tipo, eu não posso fazer nada. Vocês, se vocês fizerem, os colonos, no caso, né, vocês que é o problema de vocês. Eu não posso fazer nada por causa do acordo com a Irlanda. Sim. Aí eu achei meio que uma indireta, tipo, se vocês for fazer alguma coisa, problema de vocês, entendeu? Nós temos que nem você disse que não tem uma prova que o governo, o Portugal, estava por trás instigando os colonos a provocarem a separação com a Holanda. A gente está vivendo muitas dessas indiretas, né? Samira, em 1642, você já começa a ter movimentos revoltosos em Pernambuco, tá? No Maranhão, tá ok? Em 1645 as coisas desandam de vez. E aí vem a insurreição pernambucana. Tá? Seguindo. Em 1642 você já vai ter o primeiro movimento de revolta contra os holandeses no Maranhão. E os holandeses vão ser expulsos do Maranhão em 44. Expulsos em 44. Tá? Em 45, a revolta explode em Pernambuco. E tem início a chamada Revolução Pernambucana, Insurreição Pernambucana. Um movimento luso-brasileiro, português e brasileiro, para expulsar os holandeses do Brasil. Tá legal? Tudo bem até aí? Show de bola. Até 1650, 1651, o Portugal não podia fazer nada. Porque oficialmente ainda estava num período de trégua, de paz, de armistício. Só que quando a gente chega, olha que louco, em 1652, Portugal passa a ajudar efetivamente a Revolução Pernambucana. Passa a ajudar efetivamente na expulsão dos holandeses do Brasil. Por que essa data? Porque Portugal agora estava rico, Portugal tinha recuperado suas finanças, Portugal estava bem das pernas? Não. Em 1652, os holandeses entram em guerra contra os ingleses. E aí a Inglaterra, para enfraquecer ainda mais os holandeses, vai fazer sabe o quê? Vai apoiar Portugal contra os holandeses. E vai investir, vai financiar, vai emprestar dinheiro para Portugal poder tentar expulsar os holandeses do Brasil. Isso mesmo. Os holandeses são derrotados pelos ingleses e perdem a supremacia no comércio marítimo. Os holandeses acabam sendo expulsos do Brasil em 54. São expulsos do Brasil em 54. Oh, meu Deus, e aí os holandeses voltaram para a Holanda com as perninhas, com os rabinhos entre as pernas. Não, eles não voltam para a Holanda. Óbvio, sentido literal. Eles saem do Brasil, só que eles vão se instalar nas Antilhas, aqui na América Central. E vão fundar nas Antilhas colônias, colônias de produção açucareira. Repete o que, Samira? Maurício de Nassau ele vai sair em 42 para 43. Então ele ainda estava no poder. Quando da revolta no Maranhão. Em 45 ele já não está no poder mais. Ele vai ser substituído e é aí que as dívidas começam a ser cobradas mesmo. Tá? As dívidas começam a ser cobradas mesmo. O que tem os ingleses? O que você quer saber dos ingleses? Portugal, quando resolve lutar contra os holandeses, Portugal não tem dinheiro, não tem recurso. Só que agora Portugal, a partir de 52, Portugal vai efetivamente iniciar um movimento para a expulsão dos holandeses aqui do Brasil.
Só que Portugal não tem recurso, não tem dinheiro, não tem arma, não tem soldado, não tem como se proteger. Se a Holanda resolvesse invadir Portugal, Portugal estava no sal. Tá? Portugal estava no sal. Então, Portugal vai buscar ajuda de quem? Do grande inimigo holandês naquele momento. E quem era o grande inimigo da Holanda em 1652? A Inglaterra. Tanto é que em 1652, Inglaterra e Holanda haviam lutado uma guerra. Em 1652, Holanda e Inglaterra entram em guerra por disputas do controle do comércio marítimo no Atlântico, e os holandeses são derrotados pela Inglaterra. E a Inglaterra vai se apropriar de grande parte da frota naval da Holanda, né? E agora Portugal vê, então, a chance de expulsar os holandeses daqui. E vai pedir ajuda de quem para protegê-los? Da Inglaterra. Inglaterra, me ajuda. Me ajuda a expulsar os holandeses. E em troca, depois, eu vou dar a você prioridade na compra do açúcar, eu vou assinar o Tratado de Methuen, eu vou pegar dinheiro emprestado com você e vou pagar os juros que você pedir, e por aí vai. Tá bom? É isso? É isso? Beleza? Posso seguir? Antes de eu seguir, eu tô vendo que tem gente saindo. Chamada. Vamos lá, hein? Escrevam, a partir desse momento, presente. Da vez passada, ficaram 4 alunos sem responder, hein? O tempo está acabando, hein? O tempo está acabando, hein? Dessa vez, pelo jeito, vai ficar mais gente sem responder ainda. Posso encerrar a chamada? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Chamadas encerradas. E vamos continuar a aula. Muito mais modernas. Eles dominavam o meio de produção do açúcar, eles dominavam o refino do açúcar, eles tinham a estrutura para a distribuição do açúcar. Só relembrar aqui, eu estou falando agora que os holandeses são expulsos do Brasil, eles são derrotados do Brasil, mas eles não voltam para a Holanda. Lembra disso. Estou falando agora para vocês aqui que eles são expulsos do Brasil, mas eles não voltam para a Holanda, eles vão para as Antilhas, eles vão para a América Central. E lá eles têm toda a estrutura que eles vão montar, toda a estrutura que eles precisam, tá? O açúcar holandês tinha uma qualidade melhor do que o açúcar português. O refino deles era melhor do que o refino português. Era melhor do que o açúcar refinado português. E os holandeses tinham sua rede de distribuição dentro do continente europeu. Resultado, o açúcar brasileiro entra em decadência. Entra em crise. E a economia portuguesa e a economia brasileira vai entrar em crise junto. Como se pouca coisa já não fosse muito, os holandeses ainda vão exigir que Portugal pague uma indenização. Eles exigiam indenizações por tudo que eles investiram e gastaram aqui no Brasil. Porque eles ainda estavam em guerra contra Portugal. Isso é uma piada, e né? Esse conflito entre holandeses e portugueses só vai acabar quando eles assinam a Paz de Haia. A Paz de Haia, em 1661. Aonde fica Portugal vai ter que pagar. Portugal teria que doar colônias para a Holanda. Então, Portugal foi obrigado a entregar colônias para a Holanda e pagar uma quantia significativa em dinheiro para os holandeses. Dinheiro que Portugal não tinha. E pegou com quem? Portugal pegou esse dinheiro emprestado com quem para pagar os holandeses? Com quem? Com a Inglaterra. Olha bem. Obrigado. Portugal sai de devedora da Holanda e vira uma devedora dos ingleses. Os holandeses tinham ido embora, Portugal tinha recuperado o Nordeste.
mas o negócio de açúcar nunca mais seria o mesmo. Tá? Era o fim da União Ibérica, era o fim da dominação holandesa no Brasil, o início da decadência do comércio de açúcar no Brasil, né? E uma crise econômica que Portugal só vai conseguir superar no século XVIII com a descoberta do ouro em larga escala aqui dentro. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Estou aqui para responder. Pode postar aqui embaixo. Se eu não responder, minha esposa responde. Nós estamos juntos nessa. Beijo grande no coração. Fiquem com Deus. Meninos, estamos aqui de volta, então? Só um segundinho, só um segundo, hein? Que ano eles saíram mesmo? Eles são expulsos 52 para 54. Tá, Isabela? 52 para 54. Ah? Mais alguma dúvida, meninos? Mais alguma pergunta? Não, não, não. Não, não, não. Acho que não. Não, não, não. Não, não, não. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, mais nenhuma pergunta, eu dou por encerrada a aula de hoje. Tá legal? A gente fecha aqui. Qualquer dúvida aí durante a semana, é só me procurar, é só me falar. Valeu? Podem ir saindo agora, podem ir desconectando. Beijo grande no coração. Fiquem com Deus. Beijinho para todo mundo. Tchau, tchau para vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, valeu. Podem ir saindo. Fui.